Vamos lá? Oi! No Terra Incógnita de hoje, a gente vai falar de um livro recém-lançado. Na verdade, a ideia do Terra Incógnita é alternar toda semana. Uma semana um livro mais clássico, não necessariamente antigo, muito velho, mas algo que já saiu já há alguns anos e que passou despercebido pelo radar das editoras brasileiras. E livros recentes, que acabaram de sair ou estão para sair e que a gente vai tentar mostrar para vocês, os autores mais novos e que estão começando a ser falados nos Estados Unidos, na Europa e em outros países do mundo. Vou começar aqui com este livro aqui. Eu estou usando o iPad hoje, né? Vai dar um pouco de reflexo aqui, mas acho que vocês vão conseguir ler. The Assimilated Cuban's Guide to Quantum Santeria, do Carlos Hernandes. Esse livro é uma porrada. E eu digo isso no melhor sentido possível. É um livro que eu acho sensacional. Foi uma surpresa. Não na editora. A editora é uma editora pequena americana chamada Rosarium Publishing, do meu amigo Bill Campbell, com o qual eu tive o prazer de trabalhar. Ano passado eu participei de uma coletânea deles também, chamada Stories for Chip, que histórias em homenagem a um escritor também que praticamente não é conhecido no Brasil, que é o Samuel Delany. Eu vou falar dele em outro programa. Então vamos voltar aqui. O Bill Campbell descobriu esse autor aqui, que é professor em Nova York, que é o Carlos Hernandes, que de ascendência cubana. E ele começou a escrever alguns anos atrás e publicou contos em várias revistas dos Estados Unidos. Ele lançou esse volume agora, essa coletânea, que tem uma série de contos interessantíssimos. E eu vou dar uma palhinha para vocês, vou falar rapidamente, são 12 contos, é uma coletânea grande, mas muito gostosa de ler, você lê rapidamente, não sente o tempo passar. Para aqueles de vocês que curtem contos vai ser uma maravilha. Quem não curte tanto, eu vou sugerir que mesmo assim tente, porque são vários tamanhos, tá? São contos razoavelmente curtos, não tem flash fiction, não tem conto muito pequeno, tá? Mas não tem novela, não tem aquele conto, né? Já deixou de ser conto, né? Pelos padrões americanos, que é uma coisa de dezenas de milhares de palavras, não é ultra longo. Esse livro do Hernandes já começa com um conto matador que se chama The Aphotic Ghost. Aphotic Ghost é o seguinte, segundo a Wikipedia, eu pesquisei na Wikipedia para saber o que é isso aqui, a zona afótica é a camada profunda dos ecossistemas aquáticos, onde você não sente a ação direta da luz do dia. São aquelas coisas bem lá no fundo, onde você tem aqui, de vez em quando mostra no programa aí do Discovery, no Globo Repórter, você mostra aqueles programas que não tem aquelas criaturas marinhas que não tem nem olhos, ou então não tem órgãos, né, visuais que a gente consiga detectar de cara. E é um conto muito interessante porque ele vai falar da história de um homem que sobe o Everest à procura do seu filho morto. E esse filho, na verdade, é um explorador aquático, cuja especialidade é em águas vivas, né, e a sua relativa imortalidade. E eu não vou contar mais que isso porque é um conto que tem várias surpresas no meio. Basta dizer que é um conto que me deixou de queixo caído no final, embora o final até seja uma coisa assim que a gente já viu antes. Esse conto ele segue muitas inspirações, principalmente dos anos 70 e 80, mas eu não vou falar muito não, vou deixar que vocês descubram isso, né? Como eu já falei antes, eu vou evitar spoilers, né? Mas tem umas coisas interessantes. O segundo conto, Homeostasis, ele parece saído de um episódio de Black Mirror. Por quê? É o que acontece quando um homem que, devido a um acidente, perde parte da massa encefálica, recebe uma espécie de implante. Por que espécie de implante? Ele é colocado aqui na cabeça dele um dispositivo e fica uma parte aqui aberta e sai uma parte aqui. A descrição que é dada na história, né? Tanto que ele tem que botar uma peruca para cobrir um pouco esse calo que fica aqui, que é justamente para substituir o corpo caloso, que é responsável pelas funções do tálamo. Para quem não sabe o que é isso, algumas funções, vamos dizer, entre aspas, autônomas, que a gente não tem muito controle específico, né? Sem essas funções do tálamo, o personagem, por exemplo, não poderia dormir. Não conseguiria dormir. Então esse implante, que ele chama de
e-neural, né? Escreve-se em português e-neural. É um tipo de dispositivo que vai aparecer em outros contos nessa antologia aqui. E ele vai usar isso para mostrar como fica a relação desse cara que é operado com a família. É um cara que é um típico pai de família americano, com mulher e 2 filhos, e aí ele de repente deixa de ser um cara que, se não me engano, é vendedor de seguros, para ser quase que um computador vivo. Qualquer filme americano normalmente usaria esse cara para virar um novo agente secreto, teve até uma série sobre isso, chamada Intelligence, que passou, acho que isso no Sony, se eu não me engano, uns 4, 5 anos atrás, com aquele personagem, o ator que fazia o Sawyer, de Lost. Não sei se vocês vão lembrar, não estou lembrando o nome agora, estou puxando para a memória de cabeça. Eu não tenho um e-neural para me ajudar. Mas é legal esse conto, viu? Isso, de novo, não vou dar spoiler, mas esse conto na verdade não tem um final surpresa, mas o grande barato do conto é mostrar como essa mudança nele vai se refletir na família, principalmente na mulher. E é muito interessante isso, porque já dá uma palhinha do que é a cabeça do Carlos Hernandes, né? É um autor de ficção científica, escreve mesmo ficção científica, algumas histórias são de fantasia, mas a maioria é de FC mesmo, tem muita ciência, tecnologia e cientistas ali, e quase todo mundo é hispânico, ou tem alguma ligação com Cuba ou com Porto Rico. E eles trabalham muito melhor a questão das emoções entre eles do que o americano típico, como a gente já sabe nos filmes que a gente costuma ver, que a gente até gosta, mas que já cansaram, né? Tá na hora de a gente começar a substituir isso por outros sabores. E o sabor latino-americano, como a gente vai ler nesse livro do Carlos Hernandes, é uma delícia, né? Tem um terceiro conto aqui que é o Entanglements, seria emaranhamentos, vamos dizer assim. E ele me deu raiva. Vou confessar uma coisa pra você, me deu raiva de... Carlos Hernandes, seu filho da puta. Entendeu? Pior que eu vou botar essa legenda em inglês, o cara vai ler e vai achar que eu tô xingando ele. Não, cara, você é bom. You're fucking good. Eu gostei pra caralho desse conto, porque me deu raiva. Eu queria ter escrito um conto tão bom. E o pior, eu escrevi um conto que tem uma premissa bem parecida com ele, e eu publiquei, né, mais ou menos na mesma época. Chama-se Amor, uma arqueologia, e é um conto que foi publicado na edição 11 da revista Trasgo, do Rodrigo Van Campen. Esse meu conto está de graça, vocês podem ler. Não é igual, mas a premissa é quase que a mesma. É como você lidar com relações amorosas entre universos paralelos diferentes. O barato o meu conto tem uma pegada meio nostálgica, e o conto do Carlos, eu acho que ele é mais sacana ainda. O personagem principal é um cientista porto-riquenho que vai ajudar a amante dele e o marido dela a se reconciliarem através de uma invenção que faz com que eles vejam possibilidades em universos paralelos para a vida deles. Então, mais que isso também eu não posso dizer. Um dos contos mais loucos eu quero passar aqui, que é o The International Stud Book of the Giant Panda. Sim, tem pandas gigantes, e é um livro mais ou menos sobre sexo, sobre como pandas gigantes fazem sexo. É muito louca essa história, né? Ela começa com uma jornalista investigativa, que é a Gabrielle Real, também de ascendência cubana, e é de um jornal fictício chamado San Francisco Squint. E ela é especialista, pelo que deu pra ver, porque ela não trabalha... O legal desse livro é o seguinte: a Gabrielle Real, ela tá em 3 contos da antologia, tá? E o primeiro é esse, e talvez seja o mais louco, porque ela vai encontrar um ex-namorado que está fazendo parte de um projeto de preservação da vida selvagem com foco nos pandas. E o que ele apresenta para ela? 2 pandas robôs gigantes que são controlados remotamente pelas pessoas e que têm como única função ensinar os pandas a fazer sexo. E o livro é hilário, né? O conto é hilário, ele mostra, ele vai explicando. Aí para aquela parte... Tem uma parte meio científicazinha aí, meio Wikipedia, que ele vai alternando informação pra gente para mostrar como é que é a vida sexual dos pandas, que é quase inexistente. E talvez por isso eles estejam extintos, não é só pela maldade humana, embora em grande parte seja, né? E o barato do conto é que, para você controlar o panda, você tem que entrar numa roupa, quase como as roupas de motion capture, né? Que hoje em dia os caras usam quando você vai fazer uma coisa de como o do Hobbit, né? My Precious. Vocês entenderam o que eu tô falando, né? Sim, é verdade, gente. Eu não li totalmente O Senhor dos Anéis. Eu li o Hobbit e li só A Sociedade do Anel. Me julguem. Voltando aqui pros pandas.
É o seguinte, você pega esse traje e que através do traje você consegue controlar o panda robô. Só que para você entrar nesse traje, você passa por uma espécie de privação sensorial e você começa a ficar totalmente focado nos sentidos que um panda tem. E a Gabriela é convidada a usar um desses trajes e ela quase surta, porque ela começa a virar um panda, de verdade. Eu lembro, com esse conto eu lembro um conto maravilhoso da autora americana Pat Murphy, que é um conto premiado, saiu na Isaac Asimov Magazine americana em 87, chamado Rachel in Love. Recomendo fortemente, não sei se esse conto tem na web, procurei um pouco antes de gravar isso aqui e não achei. Tá? Mas como eu errei no primeiro programa, que eu vou fazer um parênteses para agradecer a todo mundo que me apontou que Neverness, que eu citei no primeiro programa, já tem edição sim na Amazon. Tem na Amazon UK, na Amazon americana eu não procurei, parece que na Amazon Brasil tem, e na Livraria Cultura tem para Kobo. Então, vocês não vão sentir falta, né, de opções para baixar Neverness. Eu espero que o Rachel in Love também. Eu vou tentar ver se eu acho uma informação referente a isso, em que coletânea da Pat Murphy saiu esse livro, e se a gente consegue encontrar isso na web de graça, e se não, onde que vocês podem comprar a coletânea que tem esse conto. Vale muito a pena. A personagem da Gabrielle Real, ela aparece em mais 2 contos, que são, vou ler aqui, porque é difícil pronunciar isso aqui, Fantasie Impromptu, número 4, em C bemol menor, opus 66. Aí eu misturei francês, inglês e português, mas vocês entenderam. É o nome de uma composição fictícia de um pianista eslavo que faleceu. E aí a Gabriela ela é chamada pela viúva para testar uma espécie de colete que absorveu as memórias do falecido para poder voltar a tocar piano como ele tocava. E a viúva dele insiste que aquilo ali absorveu a alma mesmo do cara. Mas não é uma coisa de superstição cubana. Aí que tá o legal, tá o negócio legal. Tem uma explicação científica, quer dizer, pseudocientífica, ficção científica mesmo, por o fato de que aquilo ali é uma espécie de inteligência artificial que se comunica de maneira não verbal. E aí é muito legal o desenvolvimento dessa história no conto. Além desse, tem mais um que The Magical Properties of Unicorn Ivory, seria as propriedades mágicas do marfim do unicórnio, onde a Gabrielle vai ajudar uma organização do governo britânico a preservar unicórnios que vêm de universos paralelos e caem nas florestas da Grã-Bretanha. Fica a dica também para esse conto. E é isso, né? O conto que encerra a coletânea tem o mesmo título, The Assimilated Cuban's Guide to Quantum Santeria, e ele coloca uma coisa não muito diferente do Entanglements. É um cientista que o cara até agora trabalha com física quântica, trabalha com a teoria dos múltiplos mundos, e ele coloca como 20 anos antes, através do uso da santeria, que é aquela religião cubana que seria meio que uma mistura do nosso Umbanda e do Candomblé, mais ou menos. De novo, estou falando de cabeça, tá? Se alguém tiver uma informação que queira me dar melhor sobre santeria, por favor, me passa. Mas a santeria tem um sacrifício animal, por exemplo. E aí ele explica como, antes dele virar cientista, ele mistura essa coisa da, entre aspas, magia da santeria com ciência, e ele acaba ajudando também o pai. Uma coisa que na verdade seria uma espécie de oferenda para ele fazer um ebó. Isso ele é citado. O ebó acho que é uma coisa de oferenda que tem no candomblé brasileiro e também tem na santeria. Ele vai fazer uma espécie de ebó para fazer o pai arrumar uma outra mulher, porque o pai, ele perdeu a mãe dele quando ele tinha 7, 8 anos de idade. E é como se ele abrisse um portal para outras dimensões mesmo, tivesse um trabalho quântico, né? Então imagina aí uma macumba quântica, vamos dizer assim. Né? Ficou muito legal o resultado. De novo, não posso falar muito além disso, mas vale a pena vocês lerem, né, o conto. Enfim, o barato dessa coletânea é que todos os protagonistas têm origem hispano-hablante. Né? Quase todos são cubanos assimilados ou alguns são cubanos mesmo. Então tem um conto chamado More Than Pigs and Rosaries Can Give. Né? A tradução literal seria mais do que porcos e rosários podem dar. É uma história de fantasia passada em Cuba, mas na Cuba de hoje, e mistura Che Guevara, paredão e possessão demoníaca, ou espiritual, vamos dizer assim. Não quero falar mais para não estragar,
mas evidentemente vocês entenderam a pegada do negócio. Não é um conto petralha, calma, calma, aqueles de vocês, né, que não são PT. Prometo não ficar falando muito de política nesse vídeo, mas é interessante vocês lerem, tá? Eu acho que vale a pena. E tem outro último conto que eu indicaria para vocês, que é o Los Simpáticos. Não preciso traduzir, né? É um murder mystery, na verdade. Esse conto talvez seja o único conto não fantástico da coletânea, mas tem uma virada, um plot twist que eu acho que agrada aos leitores do Fantástico, tá? É um mistério de assassinato que se passa durante as gravações de um reality show sobre crime para a comunidade hispano-hablante dos Estados Unidos. Vale muito a pena ler esse conto e ler todos os outros contos. Se eu estou falando toda hora que eu estou repetindo aqui, vale a pena, vale a pena, vale a pena, porque eu não achei conto ruim nessa coletânea, gente. E a gente sabe que coletâneas geralmente misturam contos fracos com contos muito bons, né? Eu acho que o primeiro e o último conto dessa coletânea são matadores, são sensacionais. Evidentemente tem alguns contos aqui dentro que vocês vão olhar e vão dizer, ah, tá, isso talvez eu não tenha gostado tanto. Mas não tem conto ruim aqui. Tá? Com Carlos Hernandes não tem tempo ruim. E ele ensina uma coisa muito importante pra gente, que é a seguinte: qualquer escritor latino-americano consegue escrever tão bem quanto um escritor norte-americano, estadunidense, macho branco, cis hétero. Tá? E não podemos esquecer de uma coisa, estou falando aqui muito de hispano-hablante, porque é a comunidade a qual o Carlos Hernandes pertence, mas nós também somos latinos. Eu acho que isso é uma lição muito importante para nós, como escritores ou como leitores também, para aprender outras culturas que não sejam só a cultura anglo-americana que a gente está acostumado a ver todos os dias na televisão ou no cinema. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo programa.